Você sabia que existe um objeto pequeno que cabe no seu bolso, mas que consome silenciosamente 1/3 de toda a sua vida? Não é ouro, não é diamante. É o dispositivo que você provavelmente está segurando agora. Olhe bem para ele. Por trás desse vidro frio e metal liso, esconde-se uma história de sobrevivência brutal. Para chegar até sua mão, este aparelho teve que vencer 800 testes mortais. Ele nasceu de uma explosão na Terra, foi banhado em ácido, queimado por lasers e torturado por robôs. Se ele falhasse em apenas 1 segundo dessa jornada, seria destruído imediatamente. A nossa jornada começa muito longe das lojas limpas e iluminadas onde você compra seu telefone. Ela começa no barulho, na poeira e na força bruta de uma mina a céu aberto. O primeiro passo para criar a tecnologia mais refinada do mundo é, ironicamente, explodir pedaços do planeta. Engenheiros utilizam dinamite para rasgar a crosta terrestre e chegar ao bauxita, uma rocha avermelhada e suja que guarda o segredo do alumínio. Aqui, a escala é monstruosa. Escavadeiras gigantescas, com pneus 2 vezes maiores que um homem adulto, recolhem toneladas dessa terra vermelha. O chão treme, enquanto caminhões do tamanho de casas transportam a rocha bruta para o triturador. É uma cena de violência industrial necessária. As pedras são esmagadas até virarem pó, mas elas ainda estão cheias de impurezas. Para limpar essa sujeira, a indústria realiza uma verdadeira mágica química. O pó de rocha é mergulhado em tanques com soluções cáusticas ferventes, digerindo a pedra e deixando para trás apenas o óxido de alumínio puro, um pó branco que parece neve. Mas o verdadeiro show de força acontece agora. Para transformar esse pó branco em metal sólido, precisamos de uma quantidade de energia assustadora. O material é colocado em enormes cubas e bombardeado com eletricidade. Estamos falando de correntes elétricas tão fortes que poderiam iluminar uma cidade inteira. O calor é infernal, chegando a quase 1000 graus Celsius. Nesse caldeirão elétrico, o oxigênio é arrancado à força e o que sobra no fundo é alumínio líquido, puro e brilhante, fluindo como água prateada. Esse metal fundido é derramado em moldes para criar blocos sólidos gigantes. O que antes era apenas terra suja no chão da floresta, agora se tornou um lingote de metal aeroespacial, pronto para a próxima fase. Mas não se engane, até agora usamos apenas força bruta. A partir deste momento, a força bruta sai de cena e entra a precisão cirúrgica. O bloco de metal bruto está prestes a passar por uma dieta rigorosa e dolorosa. O bloco de alumínio sólido entra agora em uma fábrica onde o barulho muda. Sai o estrondo das explosões, entra o zumbido agudo das máquinas de corte. O objetivo aqui é esculpir o corpo do telefone. Imagine um bloco de metal sólido. Para criar a carcaça do aparelho, máquinas de fresagem controladas por computador, chamadas CNC, começam a cortar o metal. Elas não apenas cortam, elas esculpem. As lâminas giram a dezenas de milhares de rotações por minuto, removendo o excesso de material com uma precisão que o olho humano não consegue nem enxergar. É como ver um artista esculpindo em mármore, mas na velocidade da luz. No entanto, há um problema perigoso aqui, o atrito. Quando o metal é cortado nessa velocidade, ele gera um calor intenso. Se esse calor não for controlado, o alumínio pode entortar ou deformar, e todo o trabalho estaria perdido. Para combater isso, a área de corte é inundada constantemente com um líquido refrigerante. É como uma cachoeira contínua que mantém o metal frio enquanto ele é violentado pelas lâminas. O processo transforma um bloco pesado em uma estrutura leve e elegante. Mais de 90% do metal original é removido e reciclado, deixando apenas o esqueleto perfeito do dispositivo. Depois do corte, a superfície ainda está áspera. Ela passa por um processo de jato de areia microscópico para ganhar aquela textura fosca e suave que você sente ao tocar. Em seguida, vem a anodização. Um banho elétrico que cria uma camada protetora colorida, fundindo a cor ao próprio metal para que ela nunca descasque. Agora temos um corpo perfeito. É forte, é bonito, é frio ao toque. Mas, por enquanto, é apenas um pedaço de metal morto. Ele não pensa, não vê e não ouve. Para dar vida a esse corpo, precisamos viajar para o lugar mais limpo da Terra e fabricar o cérebro da máquina.
Deixamos o chão de fábrica úmido e barulhento para entrar em um mundo de silêncio e pureza absoluta. Estamos nas salas limpas. Aqui, o ar é 1000 vezes mais limpo do que em uma sala de cirurgia de hospital. Os funcionários vestem trajes que cobrem o corpo inteiro, parecendo astronautas, porque o maior inimigo agora é você. Uma única escama de pele humana, um fio de cabelo ou uma partícula de poeira invisível pode destruir todo o processo. Se uma poeira pousar no chip durante a fabricação, é como se uma pedra gigante caísse em uma rodovia. O trânsito de informações para e o chip morre. A tecnologia usada aqui é a litografia extrema. Máquinas que custam centenas de milhões de dólares usam luz ultravioleta invisível para imprimir o cérebro do telefone. Mas elas não imprimem com tinta, elas imprimem com luz e sombra sobre discos de silício, que é basicamente areia purificada ao extremo. A escala é alucinante. Estamos desenhando estradas para a eletricidade, que são milhares de vezes mais finas que um fio de cabelo. Em um pedaço de silício do tamanho da sua unha, essas máquinas conseguem colocar bilhões de transistores. Imagine toda a população do planeta Terra espremida em um selo de carta. Essa é a densidade de um processador moderno. Cada um desses bilhões de interruptores minúsculos precisa funcionar perfeitamente, ligando e desligando bilhões de vezes por segundo. É aqui que a areia se torna inteligência. É o auge da capacidade humana de controlar o mundo físico. O cérebro está pronto, é o objeto mais complexo já feito pelo homem. Mas um cérebro sem energia não serve para nada. Precisamos de um coração pulsante, e fabricar esse coração é um dos passos mais perigosos de todos. A bateria é o componente que dá vida a tudo, mas ela é, essencialmente, uma caixa cheia de energia química pronta para ser liberada. Fabricar baterias é como domar um raio e colocá-lo em uma garrafa. O processo exige precisão e segurança máxima, pois os materiais usados, como o lítio, são altamente reativos. Em linhas de produção que parecem laboratórios futuristas, folhas finas de metal são revestidas com pastas químicas pretas. Essas folhas são enroladas ou empilhadas com perfeição absoluta. Não pode haver nenhuma folga, nenhum espaço vazio. Então entra em cena a prensa hidráulica. Imagine uma máquina aplicando toneladas de pressão sobre a bateria. O objetivo é espremer as camadas para que fiquem compactas, mas a pressão precisa ser calculada com a precisão de uma pena. Se a máquina apertar pouco, a bateria não funciona. Se apertar demais, pode esmagar os separadores internos, criando um curto-circuito que faria a bateria pegar fogo no seu bolso meses depois. É um equilíbrio mortal. Depois de montadas, as baterias não são enviadas imediatamente. Elas passam pelo teste do inferno. Elas são colocadas em câmaras onde a temperatura sobe para 80 graus e depois despenca para temperaturas congelantes. Elas são carregadas e descarregadas violentamente. Os engenheiros estão tentando fazer a bateria falhar na fábrica, para que ela não falhe na sua mão. Apenas as sobreviventes, as que aguentaram a tortura térmica sem inchar ou perder força, são aprovadas. Agora temos o corpo, o cérebro e o coração. Falta a janela para o mundo, a tela. A tela é a parte que você toca o dia todo, então ela precisa ser mágica. Começamos com vidro de alta resistência, mas o vidro, por natureza, é frágil e cheio de defeitos microscópicos. Para resolver isso, os painéis de vidro tomam banhos químicos que trocam os íons da superfície, tornando a estrutura molecular do vidro incrivelmente dura. É como criar uma armadura transparente. Depois, robôs aplicam revestimentos líquidos que giram em alta velocidade, espalhando uma camada mais fina que um sopro para evitar marcas de dedos e reflexos. O corte desse vidro não é feito com serras, mas com lasers ou jatos de água que cortam com precisão de joalheiro. Um erro de meio milímetro e o vidro vai para o lixo. Agora, chegamos ao grande momento. A montagem final. É aqui que todas as peças se encontram. O chassi de alumínio chega na esteira. Braços robóticos movendo-se com uma velocidade que borra a visão. Colocam a placa-mãe no lugar. Câmeras minúsculas são inseridas. Sensores microscópicos são colados. A bateria é fixada. E, finalmente, a tela é baixada. Mas ela não é apenas colada, ela é selada.
Máquinas de sucção a vácuo seguram a tela e a pressionam contra o corpo do telefone, garantindo que o aparelho seja hermético, protegido contra água e poeira. O nível de precisão aqui é tão alto que se você colocasse uma folha de papel entre as peças, ela não caberia. Tudo é justo, tudo é sólido. O telefone parece pronto. Ele brilha, ele liga, mas a jornada ainda não acabou. Na verdade, a parte mais cruel está prestes a começar. O aparelho acabou de nascer, e agora nós vamos tentar matá-lo. Bem-vindo à Câmara de Tortura. Antes que qualquer lote de telefones seja enviado para as lojas, algumas unidades são escolhidas para o sacrifício. A filosofia aqui é simples: se o telefone quebrar, que ele quebre na fábrica e não com você. Robôs implacáveis começam a apertar os botões do telefone milhares e milhares de vezes, simulando anos de uso em poucas horas. Eles conectam e desconectam o cabo de carregamento violentamente. Eles torcem o corpo do aparelho para ver se ele dobra, mas isso é só o aquecimento. Em seguida, vem o teste de queda. Máquinas soltam o telefone de diferentes alturas sobre concreto, aço e madeira. Câmeras de super câmera lenta filmam o impacto para ver como o vidro reage à onda de choque. Se a tela estilhaçar fácil demais, todo o lote de produção é paralisado e investigado. Depois da queda, vem o afogamento. Os telefones são mergulhados em tanques de água pressurizada para testar a resistência a líquidos. Jatos de água potentes são disparados contra as entradas do alto-falante e do carregador. E não para por aí. Existe a câmara de poeira, onde um pó fino é soprado contra o aparelho por horas, tentando penetrar nas frestas e destruir os componentes internos. Apenas os aparelhos que sobrevivem a essa maratona de destruição, saindo da água funcionando e caindo no chão sem quebrar, dão o sinal verde para que os outros sejam vendidos. É a sobrevivência do mais forte em escala industrial. Enquanto os telefones sobreviventes são limpos e polidos para serem embalados, uma linha paralela trabalha na proteção final, as capas. Grânulos de plástico colorido são derretidos e injetados em moldes de metal sob alta pressão, criando a segunda pele do seu aparelho. É o toque final de personalização em um processo massivamente padronizado. Agora, olhe para a caixa fechada. Dentro dela, há um milagre da logística. Até o peso das caixas empilhadas nos paletes de transporte aéreo é calculado matematicamente para que o avião de carga fique perfeitamente equilibrado no céu. Nada é deixado ao acaso. Do buraco sujo na mina de bauxita até o clique suave da caixa fechando, cada passo foi uma batalha contra o caos. Rivais no mercado tentam copiar, tentam fazer mais barato, tentam fazer mais rápido. Mas o que vimos hoje é uma obsessão pela perfeição. Voltamos à pergunta do início: como um pedaço de rocha se torna um supercomputador? A resposta é: através de um esforço humano monumental. Milhares de engenheiros, milhões de horas de trabalho, robôs de precisão e testes impiedosos. Aquele pequeno objeto no seu bolso é o resultado final da maior cadeia de cooperação que a humanidade já criou. Ele sobreviveu ao fogo, ao ácido, à pressão e à água para servir você. E agora que você sabe o que ele enfrentou, a verdadeira questão é: você vai olhar para o seu telefone da mesma maneira amanhã? Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. Para cada 3 televisores vendidos no mundo, um vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto, um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio. A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas.
Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz. Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas, neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz. Ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás. É o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível, colocado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes. E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã. Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua. Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto, mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento. Para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui, nestas placas verdes complexas, que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida. Juntas, brilhantes e uniformes aparecem, fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital.
Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente, mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão. Aqui o plástico é moldado com uma precisão incrível. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados. Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada, deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmaras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos, aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo. Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo, juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi.
verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas. Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção. Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento. Acessórios como o controle remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial, o resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha, existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED, passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece. Será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca? A indústria de reciclagem de baterias de íon-lítio está explodindo. Já é um mercado de 35 bilhões de dólares, um gigante global que muitos chamam de a segunda mina do mundo. Mas por que mina? Porque dentro de cada bateria descartada existe um tesouro de metais valiosos. No entanto, este tesouro está envolto em perigo. Até o ano de 2025, espera-se que apenas a China descarte mais de 1.040.000 toneladas de baterias de veículos elétricos. Isto não é lixo comum, é uma montanha crescente de resíduos perigosos. Dezenas de milhares de pequenas empresas tentam lidar com isso, mas muitas operam sem segurança, desmontando baterias manualmente, arriscando vazamentos tóxicos que podem envenenar o solo e a água. Cada bateria é uma pequena bomba química, esperando para falhar. Então, como a engenharia moderna ousa mergulhar nesta montanha de perigo? Como ela transforma milhões de pequenas bombas relógio em matéria-prima segura e valiosa para a próxima geração de energia? A resposta não começa com força bruta, mas com uma inteligência fria e calculista. Tudo começa com a coleta, um processo de controle rigoroso. Quando as baterias do controle remoto da sua TV ou do seu celular se esgotam, elas são levadas a pontos de coleta públicos. Lá, elas não são jogadas em caixas de papelão. Elas são colocadas em contêineres metálicos especializados. Pense neles como pequenas fortalezas. Eles são equipados com isolamento térmico, tampas à prova de explosão e sensores de segurança. O objetivo é um só: se uma bateria falhar, ela falhará sozinha, sem iniciar uma reação em cadeia. Mas isso é apenas para as baterias pequenas. Os pacotes de veículos elétricos são um desafio de outra magnitude. Pesando centenas de quilogramas, estes blocos maciços são movidos por empilhadeiras hidráulicas e braços robóticos. Eles são colocados em enormes caixas de aço. E estas caixas são inteligentes. Elas estão equipadas com sensores térmicos e de gás, monitorando continuamente qualquer sinal de superaquecimento ou vazamento. Aqui, os trabalhadores nunca tocam diretamente nas baterias. Eles supervisionam os sistemas automatizados, garantindo que cada unidade perigosa esteja contida. Uma vez na fábrica, a verdadeira seleção começa.
Este é o cérebro da operação. Milhares de baterias de todas as formas e cores correm por uma esteira de alta velocidade. Elas passam sob câmeras industriais e sistemas de inteligência artificial. O algoritmo não apenas as vê, ele as identifica. Ele escaneia cada pequeno detalhe, as etiquetas, os terminais, o tamanho, a cor, procurando pistas sobre sua identidade. Mas o verdadeiro poder vem a seguir. Sensores espectrais disparam feixes de luz para identificar a composição química exata dentro da bateria. É como ter uma visão de raio-x para a química. Em milissegundos, o sistema sabe. Esta é uma bateria de íon lítio. Aquela é níquel metal hidreto. A outra é alcalina. E então, jatos precisos de ar comprimido separam cada tipo em seu próprio fluxo, cada um destinado a um processo diferente. No entanto, as máquinas não são perfeitas. É por isso que, em estações de inspeção adicionais, os trabalhadores humanos ainda realizam a triagem manual. Eles removem etiquetas, procuram por rachaduras e usam testadores portáteis para examinar baterias que a máquina não conseguiu identificar. Eles são a última linha de defesa contra um erro de classificação. O caos de resíduos mistos foi organizado em fluxos perfeitos, mas o perigo não desapareceu. Cada bateria, não importa quão velha, ainda retém energia. Ela ainda está viva. Antes que a linha possa avançar, cada uma delas deve ser completamente desarmada. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. As lâminas de um triturador industrial não se importam com a energia restante. Um único curto-circuito, uma única faísca, e todo o sistema pode falhar catastroficamente. A segurança é tudo. Para baterias domésticas e de celular, o processo é relativamente rápido. Primeiro, sensores térmicos e voltímetros verificam sua energia residual. Técnicos inspecionam visualmente o invólucro em busca de inchaço, rachaduras ou vazamentos. As unidades severamente danificadas são separadas para manuseio especial. As intactas são então submersas em uma solução salina diluída. A água salgada age como um ladrão de energia, drenando lentamente cada joule restante, de forma controlada e segura. É uma morte suave para a carga da bateria, mas as baterias de veículos elétricos são grandes demais para um banho de sal. Elas exigem cirurgia de alta tecnologia. Cada pacote de bateria é colocado em um suporte reforçado. Robôs entram em ação, desmontando o pacote em seus módulos individuais. E é aqui que a engenharia revela seu superpoder. Esses módulos passam por scanners de raios-x industriais. A máquina penetra o aço para ver o que o olho humano não pode. Células danificadas escondidas lá dentro, uma única falha interna que poderia comprometer toda a linha. Ao mesmo tempo, sistemas de medição de voltagem registram os dados de cada módulo, determinando o nível de energia restante. Os módulos que ainda estão quentes, com alta voltagem, são imediatamente direcionados para uma área de descarga dedicada. Lá, eles são conectados a resistores de alta potência e a energia excessiva é liberada em um ambiente estritamente controlado, sangrando sua força até que se tornem inertes. Somente agora, quando cada bateria foi travada por segurança e sua condição registrada, a linha pode avançar para a destruição. A energia se foi, as baterias estão seguras, mas os metais valiosos ainda estão presos dentro de invólucros complexos. A próxima etapa não é sobre delicadeza, é sobre força bruta e controlada. O som é ensurdecedor, um rugido trovejante de aço contra aço que reverbera por toda a instalação. Os pacotes de bateria, alguns pesando centenas de quilos, são alimentados em um sistema de trituração industrial selado. No centro desta etapa está uma câmara de aço espesso. Lá dentro, eixos rotativos equipados com lâminas de liga de aço giram em alta velocidade, gerando uma força imensa. Em um instante, as baterias são agarradas, rasgadas e pulverizadas, reduzidas a uma mistura de fragmentos. Mas o verdadeiro segredo, a garantia de segurança contra o fogo, é o ar que respiramos, ou, neste caso, a sua ausência. Todo o processo de trituração acontece em uma atmosfera de gás inerte. O oxigênio é bombeado para fora e substituído por nitrogênio. Sem oxigênio, não pode haver fogo. É uma bolha de segurança química que impede que a menor faísca se torne uma explosão. O que sai do outro lado não é lixo,
é um fluxo de recursos liberados, uma mistura de metais, plásticos e um fino pó preto. Este pó preto é o tesouro, é a mina pela qual todos estão aqui. É incrivelmente rico em lítio, cobalto e níquel. A separação deste caos de fragmentos começa imediatamente. A corrente de material passa por uma cadeia de separação contínua. Primeiro, eletroimãs poderosos puxam todo o ferro e aço para fora da mistura. Em seguida, separadores de correntes parasitas criam um campo magnético que literalmente empurra o alumínio e o cobre para seus próprios canais. Telas vibratórias gigantes separam os fragmentos por tamanho, recuperando o valioso pó fino. Frações leves como plásticos e papel isolante são removidas por flotação, flutuando na água, enquanto os metais mais pesados afundam. O aço está separado, o alumínio e o cobre estão separados. Mas o verdadeiro prêmio, o pó preto, ainda é uma mistura química complexa. Para separar seus componentes, precisamos deixar o mundo da mecânica e entrar no mundo da química molecular. Existem 2 caminhos para purificar o pó preto: água e fogo. O primeiro caminho é a hidrometalurgia. É a química em sua forma mais paciente e precisa. A massa negra é dissolvida em enormes tanques de solução ácida. Dentro desses tanques, bombas de circulação, sensores de pH e temperatura controlam o ambiente com precisão de laboratório. O objetivo é a precipitação seletiva. Imagine adicionar um ingrediente à água salgada, que faz com que apenas o sal caia para o fundo, e depois outro ingrediente que faz com que apenas o magnésio caia. É exatamente isso que acontece aqui, mas para metais muito mais valiosos. Através de estágios seletivos, o lítio, o cobalto e o níquel saem da solução, um por um, na forma de sais metálicos puros. O segundo caminho é a pirometalurgia. Este é o método da força bruta, um processo de fundição de alta temperatura que atinge milhares de graus Celsius. Em fornos a arco elétrico, a mistura é derretida até se tornar um líquido incandescente. O calor intenso força a separação por densidade. A mistura derrete e se divide em camadas. Uma camada de escória, ou impurezas, flutua no topo, enquanto a camada de metal fundido valioso, níquel, cobre e cobalto, afunda. Seja através da solução ácida ou do calor extremo do forno, o resultado é o mesmo. O material caótico é transformado em fluxos de metais puros. O resíduo perigoso tornou-se um recurso valioso e controlado. O ciclo está quase completo. Agora, esta matéria-prima pura deve renascer. O renascimento de uma bateria não termina com a recuperação dos metais. É aqui que começa a produção de novas baterias. Primeiro, o corpo. Bobinas de aço, muitas vezes feitas do próprio aço recuperado, são alimentadas em linhas de estampagem contínuas. Prensas de alta velocidade cortam, dobram e moldam o metal em invólucros cilíndricos compactos. Este não é apenas um recipiente, é a estrutura mecânica da célula, a primeira barreira contra vazamentos químicos. Câmeras industriais monitoram continuamente, rejeitando qualquer invólucro com arranhões ou deformações microscópicas. Paralelamente, a alma da bateria é criada, as camadas de cátodo e ânodo, e aqui o ciclo se fecha. Parte do dióxido de manganês, níquel ou zinco usados aqui pode vir diretamente das fontes recicladas que acabamos de ver. A montagem é uma dança mecânica de alta precisão. A linha automatizada ganha vida. Primeiro, a mistura do cátodo é dosada em cada invólucro de aço. Um eixo de prensagem desce, compactando o pó firmemente contra as paredes para garantir uma densidade de energia perfeita. Em seguida, a mistura do ânodo é injetada no núcleo. Braços robóticos colocam o coletor de corrente central. O passo final é a vedação. Uma tampa de aço é colocada na abertura e uma prensa de crimpagem desce com força imensa, travando-a firmemente. A célula está unificada e selada. Cada bateria passa então por medição de voltagem e testes rigorosos de vazamento antes de ser rotulada. Milhões de células são produzidas diariamente, com velocidade e consistência notáveis, transformando um processo complexo em um fluxo mecânico incessante. Mas esta engenharia compacta guarda ainda mais segredos.
Você sabia que, em algumas baterias alcalinas, o invólucro de aço que você segura não é apenas um recipiente? Ele funciona como o próprio cátodo, uma parte ativa da reação química. E para desmontar os pacotes de baterias de veículos elétricos, os robôs não usam apenas garras. Eles usam brocas e garras de precisão para perfurar as camadas de aço e alumínio. E durante a trituração, até mesmo as frações mais leves, como plásticos e papel isolante, são salvas. Elas são removidas usando flotação, flutuando em líquido, enquanto os metais mais pesados afundam. De baterias esgotadas a linhas de reciclagem trovejantes e renascidas na forma de novas células. Esta jornada prova que a tecnologia moderna não é apenas sobre produção, é sobre criar um ciclo sustentável. O que antes era um resíduo perigoso é transformado em um recurso controlável. É a combinação da experiência humana, da força das máquinas e de processos químicos sofisticados que formam um ciclo de energia fechado. Um ciclo onde o valor é continuamente renovado, transformando o impossível em realidade. Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super-ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido. E este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida. Tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital.
A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro. O lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica. A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização.
Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro. É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar, partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super-ímã nu, deixado ao ar livre, pode perder toda a sua força em meses, ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul, não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se 2 destes super-ímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim, a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar.
e alinhada por forças invisíveis. E finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto. É sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar dois mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos. Começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida, passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura.
Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2700 graus Fahrenheit. Em segundos, as 2 extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro da Harsco ou Placer usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora, precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas, e o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica, com até 1/4 de milha de comprimento.
Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação. Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano, numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele, uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha. Nós pensamos no vidro como algo frágil, algo que se estilhaça, um ponto fraco. Mas e se lhe disséssemos que isto também é vidro? Fios tão finos e macios quanto um fio de cabelo humano. E se lhe disséssemos que estes fios, quando entrelaçados, se tornam mais fortes do que as barras de aço que sustentam as nossas cidades?
Como é possível que a areia, sinônimo de fragilidade, seja transformada num material de construção com quase o dobro da resistência do aço? Um material que é 4 vezes mais leve, mas que pode suportar o peso de pontes gigantescas. O aço, o pilar do nosso mundo, tem um inimigo antigo e silencioso: a água, a ferrugem. Ela ataca o aço por dentro, expande-se e racha o nosso betão, condenando estruturas a uma morte lenta. Este novo material não se importa. Pode ficar submerso em água salgada por 50 anos e não acontece nada. Então, a questão não é apenas como os engenheiros pegam em areia e a tornam mais forte que o aço. A verdadeira questão é: por que é que isto não está a ser usado em todo o lado? A resposta começa não numa praia, mas nas profundezas da Terra, com um terremoto controlado. O ingrediente principal do vergalhão de fibra de vidro é a sílica, e não é a areia da sua praia local. Para este processo, apenas os depósitos de areia mais puros servem. Estamos a falar de areia com um teor de sílica de 99%. Esta areia de quartzo de alta qualidade não é recolhida, é extraída. Ela encontra-se em minas a céu aberto massivas, como uma enorme ferida branca na crosta terrestre. Nestas minas, as camadas de rocha de quartzo são tão incrivelmente densas e compactas que nenhuma máquina comum as consegue perfurar. A única solução é usar força explosiva. Os engenheiros perfuram buracos profundos, enchem-nos com explosivos industriais e detonam-nos numa sequência perfeitamente calculada. Não é uma explosão caótica, é um terremoto de precisão, concebido para fraturar a rocha em pedaços manejáveis. Assim que a poeira assenta, escavadoras gigantes com pás do tamanho de carros pequenos entram em ação. Elas recolhem a rocha partida e carregam-na em caminhões de transporte pesado. A partir daqui, a rocha segue para a britagem primária. Moinhos industriais com mandíbulas de aço esmagam e moem estes pedregulhos sem parar, dia e noite, até que a rocha sólida seja reduzida a grãos finos de areia. Mas mesmo depois desta britagem brutal, a areia ainda não está pronta. A pureza é tudo. O próximo passo é a lavagem. A areia é enviada para um moderno sistema de lavagem, uma instalação capaz de processar até 220 toneladas por hora. 220 toneladas! É o equivalente a despejar e limpar 10 caminhões basculantes cheios a cada 60 minutos. O primeiro posto de controlo é uma peneira de malha fina, com 30 buracos por polegada quadrada, que barra quaisquer partículas demasiado grandes. Depois, a areia pura cai em câmaras de agitação, onde jatos de água de alta pressão, finos como agulhas, a esfregam e limpam. Após 15 minutos disto, a mistura de areia e água é enviada para um separador em espiral. É um vórtice controlado. A força centrífuga, girando a alta velocidade, lança as partículas metálicas mais pesadas, os contaminantes, para as bordas exteriores, enquanto a sílica pura e mais leve permanece no centro. Por que tanta obsessão com a pureza? Porque na engenharia de materiais, as impurezas são o inimigo. Um único floco de ferro do tamanho da cabeça de um alfinete pode criar um ponto fraco. E quando se está a suster uma ponte, não pode haver pontos fracos. Apenas quando a areia atinge 99% de pureza é que está pronta para o próximo passo. E esse passo não envolve força, mas sim um calor inimaginável. Esta é a maior fábrica de fibra de vidro dos Estados Unidos. Ela produz mais de 500 toneladas deste material todas as semanas. A areia purificada chega e é imediatamente misturada. 70 a 75% de sílica. A ela adicionam 15% de carbonato de sódio e 10% de carbonato de cálcio. Pense no carbonato de sódio como uma chave química. A sílica, por si só, derrete a uma temperatura altíssima. O carbonato de sódio ataca quimicamente a estrutura da sílica, forçando-a a derreter a uma temperatura muito mais baixa. Isto poupa uma quantidade colossal de energia. A mistura é então filtrada uma última vez e transportada por correias para o coração da fábrica, o forno a gás. A temperatura no interior atinge os 1650 graus Celsius. Isto não é apenas quente, é um inferno branco e ofuscante, mais quente do que a lava que flui de um vulcão ativo. Os trabalhadores usam fatos prateados, fatos que parecem pertencer à lua, apenas para se poderem aproximar da fornalha.
O processo de fusão demora 24 horas. Durante um dia inteiro, a areia e os químicos agitam-se e fundem-se, até que a mistura sólida se transforma num líquido denso e brilhante, como mel incandescente. Durante mais algumas horas, este vidro líquido permanece no forno, permitindo que quaisquer gases ou bolhas presas escapem. A pureza tem de ser absoluta, e agora acontece a magia. O vidro fundido flui do forno para uma unidade especial chamada bucha. A base desta bucha é feita de uma liga de platina. Por que platina? Porque apenas um dos metais mais preciosos e raros do mundo consegue suportar este calor extremo e, ao mesmo tempo, ser perfurado com milhares de buracos microscópicos. Estamos a falar de furos com um diâmetro de apenas 5 a 25 microns. Para comparação, um único cabelo humano tem cerca de 70 microns de espessura. Estes fios de vidro são 15 vezes mais finos. À medida que o vidro líquido passa por estes milhares de furos, a gravidade e uma tração mecânica puxam-no para baixo, transformando o líquido em milhares de filamentos simultaneamente. E aqui está a maior pressão desta fábrica. Ela nunca dorme. Natal, Ano Novo, não interessa. A fábrica tem de funcionar 365 dias por ano, sem parar. Se o fluxo for interrompido, o vidro fundido solidifica dentro daqueles milhares de minúsculos furos de platina. A bucha estilhaça-se. É uma catástrofe de milhões de dólares. A pressão para manter tudo a funcionar é constante. Assim que os filamentos são puxados, bicos de alta pressão pulverizam água fria sobre eles, arrefecendo-os instantaneamente para evitar que se partam. Mas não se pode simplesmente agarrar 1 milhão de fios de vidro microscópicos. Eles são primeiro reunidos em feixes maiores e enrolados em bobinas gigantes chamadas rovings. Estes rolos de fio de vidro são a matéria-prima para a verdadeira força. Os rovings são colocados em suportes e dezenas de fios são desenrolados em paralelo, formando um fluxo constante e plano. Este feixe de fibras secas é então guiado para o passo mais crítico, o banho de resina. Pode ser resina epóxi ou resina feita de garrafas PET recicladas. Pense nisto como uma parceria perfeita. As fibras de vidro dão à barra a sua incrível resistência à tração, a sua capacidade de ser puxada. A resina atua como uma armadura corporal. Ela mantém todas as fibras unidas, protege-as da fricção e dá à barra a sua forma sólida e rigidez. O sistema mantém as fibras sob uma tensão precisa. Cada fio tem de estar perfeitamente reto. Se um fio estiver frouxo, ele não suporta a sua parte da carga. Torna-se um preguiçoso e a barra falhará. O feixe molhado de fibras e resina é então puxado, um processo chamado pultrusão, através de uma matriz de aço aquecida. Esta matriz é o escultor. Ela comprime o feixe, forçando a resina a penetrar profundamente entre cada fibra individual. E, ao mesmo tempo, esculpe as nervuras na parte exterior. Essas nervuras são cruciais. Elas são o que permite à barra agarrar-se ao betão. A barra emerge do outro lado, sólida, contínua e já com a sua forma final. Mas a resina ainda precisa de ser curada. O varão passa por um longo forno de cura para endurecer completamente, seguido de um rápido banho de água para arrefecer. O processo está quase completo. É incrível, mas se isto é tão bom, por que é que 99% dos estaleiros de obras ainda usam isto? O aço continua a ser o campeão, é o titã. A sua história não é de precisão microscópica, mas de força bruta e fogo. O aço é feito de ferro, e o ferro começa como minério extraído da terra. Tal como a sílica, é esmagado e moído até se tornar um pó fino. Mas o pó de ferro está misturado com todo o tipo de rocha inútil. Como é que se separam? Aqui a magia não é o calor, mas sim a química da água. O pó é misturado com água para criar uma lama espessa. Esta lama é bombeada para tanques gigantes chamados células de flotação. E aqui acontece um truque químico engenhoso. Eles adicionam reagentes que fazem com que as partículas de ferro odeiem água, tornam-nas hidrofóbicas. Ao mesmo tempo, todo o lixo inútil, a ganga, permanece hidrofílico, adora água. Depois bombeiam ar comprimido a partir do fundo. Milhões de bolhas sobem.
As bolhas agarram-se apenas às partículas de ferro, que odeiam água e levam-nas à superfície, como um balão. O resultado é uma espuma estranha, espessa e cinzento-avermelhada. Parece lama, mas esta espuma é concentrado de ferro quase puro. Todo o lixo inútil que adora água afunda. Eles estão, literalmente, a minerar a espuma. O concentrado é recolhido e o seu teor de ferro ultrapassa agora os 65%, mais do dobro do minério original. Mas não se pode alimentar um forno com pó molhado. Por isso, este concentrado é primeiro seco e depois levado para discos rotativos gigantes. Aqui, o pó é misturado com um aglutinante e rolado, tal como se estivesse a fazer milhares de milhões de pequenas almôndegas. Estas pelas de minério de ferro são depois cozidas num forno rotativo colossal, a mais de 1.200 graus, até ficarem duras como pedra. Agora, elas estão prontas para o alto forno. Uma estrutura imponente, um arranha-céus de tijolo e aço que funciona sem parar, não por dias, mas por anos. No topo são carregadas as pelas, coque, uma forma de carvão, e calcário. Da base é soprada uma rajada de ar superaquecido. O coque inflama-se, atingindo temperaturas de 2.000 graus Celsius. O monóxido de carbono resultante arranca quimicamente o oxigênio das pelas de ferro, deixando para trás um rio de ferro fundido. Mas esta força bruta tem um custo. Este processo é uma das maiores fontes individuais de poluição industrial e emissões de dióxido de carbono no planeta. É o preço que pagamos pelas nossas cidades. O ferro que sai do alto forno, chamado ferro gusa, ainda está impuro. É quebradiço. Para se tornar aço, tem de passar por uma purificação violenta. O metal líquido é despejado num conversor básico de oxigênio. E então, uma lança gigante desce. Ela dispara um jato de oxigênio puro no metal fundido, mais rápido que a velocidade do som. O resultado é uma erupção vulcânica controlada dentro do forno, um rugido ensurdecedor e uma luz ofuscante. O oxigênio queima as impurezas, especialmente o excesso de carbono. Em minutos, o ferro quebradiço transforma-se no aço forte e flexível que conhecemos. Agora, os dois rios de material encontram-se, o rio de aço e o rio de vidro. O aço líquido não pode parar. É imediatamente canalizado para máquinas de lingotamento contínuo, onde é arrefecido e solidificado em biletes, longos blocos quadrados de metal brilhante. Estes biletes, ainda incandescentes, são enviados diretamente para os laminadores. Aqui, rolos massivos de aço, pesando dezenas de toneladas, esmagam e esticam o bilhete. Com cada passagem, o bloco fica mais fino e mais longo, como massa de pão debaixo de um rolo compressor. É um processo de força incrível, moldando o aço quente na sua forma final de vergalhão. Do outro lado, temos o vergalhão de fibra de vidro. Não é esmagado, é puxado. Milhares de fios finos, já mais fortes que o aço, são alinhados com precisão e trancados numa armadura de resina. Ambos os materiais são arrefecidos com jatos de água, mas no final, o aço precisa de mais um passo. Ele é inspecionado, cortado, empacotado e revestido, coberto com proteção contra a única coisa que a fibra de vidro ignora, a ferrugem. Mas a história não acaba aqui. Sabia que, como o vergalhão de fibra de vidro não é metálico, ele é completamente invisível a campos magnéticos e ondas de rádio. O aço é um desastre perto de uma máquina de ressonância magnética num hospital. A fibra de vidro é perfeita. É por isso que é usada em hospitais, torres de controlo de aeroportos e laboratórios de investigação. E a resina que une as fibras. Ela pode ser feita de garrafas de plástico PET recicladas. O lixo que deita fora hoje pode, literalmente, estar a suster uma ponte amanhã. E, finalmente, o custo. Sim, a fibra de vidro custa tipicamente 20 a 30% mais caro no momento da compra. Mas pense numa ponte junto ao oceano. Com aço, você paga de novo em 20 anos para reparar a ferrugem. E de novo em 40. Com a fibra de vidro, você paga uma vez. O custo ao longo da vida útil da estrutura é drasticamente mais baixo. Começamos com um paradoxo. Vidro frágil que é mais forte que o aço. O aço construiu o nosso mundo. É um titã de força bruta. Mas tem um inimigo, o tempo, a água, a ferrugem que racha o nosso betão por dentro.
Hoje vimos engenheiros domar a areia. Eles derreteram-na a temperaturas vulcânicas, puxaram-na em fios 15 vezes mais finos que um cabelo e teceram-na num novo tipo de força. Uma força que não se curva ao tempo. Não é apenas um novo material, é uma nova forma de construir. O futuro das nossas estruturas mais duradouras pode muito bem ser feito de vidro.